Eu só queria comer algo hoje, disse a menininha, segurando firmemente o chocolate roubado na mão com um olhar calmo e desafiador. O milionário ficou paralisado. Por um momento, a única resposta foi o som das próprias lágrimas escorrendo. O que aconteceu depois vai te surpreender de verdade. A neve caía no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, com uma regularidade implacável, cobrindo o calçamento com uma fina camada de branco que logo se transformava em uma papa cinzenta sob os pés dos pedestres. Alexandre Santos caminhava apressado, seus sapatos pretos de couro fazendo um som ritmado nas pedras úmidas. Ele olhava para o relógio a cada poucos segundos. A reunião com investidores de Singapura poderia definir o futuro de sua empresa de tecnologia, e ele não tolerava atrasos. Seu hálito formava pequenas nuvens de vapor no ar frio do inverno. Alexandre tinha 38 anos, mas seu rosto carregava as marcas de um homem que nunca se permitia um momento de fraqueza. Traços afiados, queixo sempre bem barbeado, cabelos penteados com gel, tudo nele gritava controle e perfeição. Até seu casaco, cinza de cachemire, não tinha uma única ruga. Ele passava pelas casinhas coloridas que, naquela época do ano, pareciam saídas de um cartão postal. Mas Alexandre não prestava atenção nelas. Sua mente já estava na sala de reuniões, analisando números, prevendo possíveis perguntas, preparando respostas. Era isso que o tornava um dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil. A capacidade de se trancar em uma cápsula de pensamento racional, onde as emoções eram apenas obstáculos. De repente, algo chamou sua atenção e interrompeu sua concentração. Na entrada de uma pequena confeitaria estava uma menininha, talvez de 10 anos, com cachos castanhos escapando debaixo de um gorro rosa. Seu casaco era grande demais, provavelmente de alguém mais velho, e claramente não a protegia do frio. Ela tremia, mas não era o frio que atraíra o olhar de Alexandre. A criança segurava algo debaixo do casaco, escondendo dos olhares dos transeuntes. Seus olhos grandes e escuros varriam o ambiente com inquietação. Alexandre notou que ela observava pela vitrine da confeitaria com um desejo silencioso, como se tentasse gravar cada detalhe dos bolos coloridos e dos docinhos. Foi então que um homem de avental branco saiu correndo da confeitaria, claramente o dono ou um funcionário. Seu rosto estava vermelho de raiva. "Ei, você aí!" gritou, apontando o dedo para a menininha. "Eu te vi, tentando roubar de novo." Ana Clara, esse era o nome dela, embora Alexandre ainda não soubesse, ficou petrificada de medo. Debaixo do casaco caiu uma pequena barra de chocolate. Não era nada caro, só um chocolate comum, barato, vendido em qualquer mercadinho. Eu não... gaguejou a menininha, a voz tremendo de medo e frio. O dono da confeitaria se aproximava a passos largos e as pessoas começaram a parar, formando um círculo de curiosos. Alexandre sentiu um aperto estranho no estômago. Seu primeiro instinto era continuar andando. Não era problema dele. Ele tinha uma reunião importante. Não podia se envolver em confusões de rua. Mas algo o deteve. Talvez fosse o jeito como a menininha se encostou na parede da confeitaria, como se quisesse sumir dentro dela. Talvez fossem seus olhos, cheios de medo, mas também de uma dignidade desesperada que a impedia de chorar. Sem pensar duas vezes, agindo contra sua própria natureza, Alexandre se aproximou da criança. Ajoelhou-se e pegou o chocolate do chão. "Com licença", disse calmamente para o dono da confeitaria. "Posso perguntar quanto custa esse chocolate?" O homem, surpreso com a intervenção de um desconhecido bem vestido, não soube o que responder. "Como? Não é isso. Essa menina tentou roubar." "Entendo." Alexandre assentiu com a cabeça. "Mas estou perguntando quanto custa." R$5, respondeu o dono. Incerto. Alexandre tirou da carteira uma nota de R$20 e entregou ao homem. "Fique com o troco como pedido de desculpas pelo transtorno", disse, virando-se para a menininha e estendendo o chocolate para ela. Ana Clara o olhava com olhos arregalados.
como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Por quê? Sussurrou tão baixinho que Alexandre teve que se inclinar para ouvi-la. Por que o quê? Perguntou gentilmente. Por que o senhor me ajudou? Alexandre não tinha uma resposta pronta. Ele estava ali no frio da manhã, em sua zona de conforto feita de controle e previsibilidade. E aquela menininha havia feito uma pergunta à qual ele não sabia responder. Ele não sabia por quê. Simplesmente sentiu que precisava. Todo mundo precisa de ajuda às vezes, respondeu por fim, percebendo que aquelas palavras soavam estranhas em sua boca. A menininha pegou o chocolate com mãos trêmulas. Eu só queria comer algo hoje, disse com a voz embargada. Essas palavras atingiram Alexandre como um vento gelado. Algo dentro dele se mexeu, como se uma caixa fechada há muito tempo se entreabrisse. Por um instante, ele não era mais o CEO de 38 anos de uma empresa de tecnologia, mas uma criança assustada que se lembrava do sabor da fome e do frio do orfanato. Ele olhou para o relógio. Já estava 15 minutos atrasado para a reunião mais importante do mês. Mas, pela primeira vez em anos, isso não importava. O celular de Alexandre vibrava sem parar no bolso, mas ele o ignorava. Ficou no meio do Largo da Carioca, observando a menininha que desembrulhava o chocolate com cuidado. Seus dedinhos estavam vermelhos de frio, e cada movimento parecia calculado, como se ela temesse que alguém o tomasse dela. "Qual é o seu nome?" perguntou gentilmente. "Ana Clara", respondeu sem levantar os olhos. Partiu um pedacinho do chocolate e o levou à boca, fechando os olhos com uma expressão de pura felicidade no rosto. "E onde você mora, Ana Clara?" Dessa vez a menininha olhou para ele com desconfiança. Alexandre reconheceu aquela expressão. Era idêntica à dele aos 10 anos, quando adultos faziam perguntas demais. "Por que o senhor quer saber?" perguntou, dando um passo para trás. "Porque estou preocupado com você. Está muito frio e você está sozinha." Ana Clara inclinou a cabeça, estudando o rosto dele. Depois de um momento, apontou para uma ruela estreita que saía da praça. "Lá", disse brevemente. "Com a vovó." Alexandre sentiu um alívio estranho. Ela tinha alguém. Tinha um lar, por mais humilde que fosse. Era mais do que ele tinha na idade dela. "Posso te acompanhar até em casa?" sugeriu. Para a vovó não ficar preocupada. Ana Clara hesitou por um longo momento. Por fim, assentiu com a cabeça. Caminharam em silêncio pelas ruelas estreitas do centro antigo do Rio. Alexandre se surpreendeu com o quão naturalmente ajustou seu passo às perninhas curtas da criança. Normalmente andava rápido, sempre apressado, sempre pensando na próxima tarefa. Agora, permitiu-se aquele passeio lento, observando o mundo pelos olhos de Ana Clara. O jeito como ela parava em cada vitrine, como seguia o voo das pombas, como sorria para uma senhora idosa passeando com o cachorro. Chegaram a um prédio antigo nos arredores do centro. O edifício estava desgastado, com reboco descascando em vários pontos e algumas janelas tampadas com tábuas. Ana Clara parou na entrada do corredor que parecia ter visto dias melhores há muito tempo. "Aqui é onde moramos", disse baixinho. No quarto andar, Alexandre olhou para cima. Não havia elevador e a escada parecia íngreme e estreita. "Posso subir com você para falar com a vovó?" sugeriu. "Quero me certificar de que está tudo bem." Os olhos de Ana Clara se arregalaram de repente. "Não. Vovó vai achar que eu fiz algo errado. Ela não gosta de gente estranha." "Não vou contar sobre o chocolate", garantiu Alexandre. "Só me apresento como alguém que quer ajudar." A menininha balançou a cabeça com vigor. "Vovó diz que gente de terno sempre quer algo, que ninguém ajuda de graça." Essas palavras atingiram Alexandre mais forte do que esperava. Quantas vezes ele mesmo dissera coisas parecidas? Quantas vezes alertara seus funcionários de que nos negócios não há espaço para sentimentalismo? "Sua vovó é uma mulher sábia", admitiu. "Mas às vezes as pessoas fazem coisas boas porque é o certo."
Ana Clara o observava atentamente, como se tentasse ler a verdade em seu rosto. "O senhor também já passou fome um dia?" perguntou de repente. A pergunta era tão direta, tão tocante, que Alexandre sentiu como se levasse um soco no estômago. Imagens do passado o inundaram como uma onda. O orfanato em Porto Alegre, as manhãs frias em que acordava com o estômago vazio, a luta por cada pedaço de pão. "Sim", respondeu baixinho. "Passei. É por isso que o senhor me ajudou?" Alexandre assentiu, sem confiar em sua voz. Ana Clara pensou em suas palavras por um longo momento. Por fim, enfiou a mão no bolso e tirou um pedacinho de chocolate que havia partido antes. "Toma", disse, estendendo a mão. "Para você." Alexandre sentiu os olhos marejarem. Aquele gesto simples, uma criança compartilhando o pouco que tinha, o comoveu mais do que todos os sucessos nos negócios juntos. "Guarda para você", disse gentilmente. "Mas obrigado. É o presente mais bonito que alguém já me deu." Ana Clara sorriu pela primeira vez naquele dia, um sorriso verdadeiro, largo, que iluminou todo o seu rosto. "O senhor pode vir amanhã?" perguntou. "Vovó faz a melhor sopa do mundo. Sempre cozinha demais." Alexandre conseguiu sorrir. "Acha que vovó ia concordar? Se eu disser para ela que o senhor também passou fome, ela concorda. Vovó sempre alimenta quem tem fome." Naquele dia, Alexandre se atrasou 1 hora para a reunião. Os investidores de Singapura ficaram furiosos e romperam as negociações. Sua secretária, Maria Eduarda Costa, o bombardou de ligações e mensagens, tentando remediar o estrago. Mas à noite, sentado em seu luxuoso apartamento, olhando para a vista panorâmica do rio, ele não pensava no acordo perdido. Pensava na menininha que dividira o chocolate com ele e no convite para a sopa de amanhã. Pela primeira vez em muitos anos, Alexandre Santos adormeceu com um sorriso no rosto. No dia seguinte, Alexandre acordou às 6 da manhã, como sempre, mas dessa vez não pegou o celular logo de cara para checar e-mails. Em vez disso, ficou deitado na cama, olhando para o teto e pensando na menininha chamada Ana Clara. Ele não conseguia explicar o que estava acontecendo consigo mesmo. Há 20 anos, sua vida era organizada como um relógio suíço. Trabalho, obrigações, controle sobre cada aspecto da existência. Quando finalmente chegou ao escritório, Maria Eduarda Costa o esperava com uma pilha de documentos e uma expressão que não prometia nada bom. Maria Eduarda tinha 32 anos e trabalhava para Alexandre há 5. Era implacavelmente profissional, nunca se permitia comentários pessoais e conseguia prever suas necessidades antes mesmo que ele as percebesse. "Bom dia, Sr. Santos", disse com frieza na voz. "Temos uma crise." Alexandre sentou-se à mesa, mas sem o entusiasmo de sempre. "Fala." "Os caras de Singapura estão furiosos. O advogado deles já mandou uma nota oficial rompendo as negociações. O Sr. Drummond convocou uma reunião extraordinária do Conselho para hoje à tarde. Diz que sua ausência ontem foi improfissional e prejudicial aos interesses da empresa." Alexandre assentiu, mas seus pensamentos vagavam para outro lugar. Ele se perguntava se Ana Clara tomara o café da manhã. Se vovó realmente cozinharia sopa demais. "Senhor Santos!" Maria Eduarda elevou a voz. "O senhor está me ouvindo?" "Claro." O Victor convocou a reunião do conselho. Maria Eduarda o observava atentamente. Em 5 anos, aprendera a ler seus humores melhor do que ninguém, mas agora via algo que não conseguia interpretar. "O senhor pode me dizer onde estava ontem?" perguntou com cautela. "Talvez eu consiga explicar isso para o conselho." Alexandre ergueu os olhos e, pela primeira vez em anos, olhou para Maria Eduarda não como uma máquina eficiente, mas como uma pessoa. Notou as ruguinhas ao redor dos olhos, sinal de que ela já precisava de óculos, mas não usava. Viu que seus cabelos, sempre perfeitamente presos, tinham alguns fios brancos que ela tentava esconder.
Ajudei uma criança, disse por fim. Maria Eduarda piscou, como se não tivesse entendido. Como? Encontrei uma menininha na rua. Ela estava com fome. Ajudei. E por isso se atrasou para uma reunião de 20 milhões? Alexandre deu de ombros. Foi o que aconteceu. Maria Eduarda sentou-se à frente dele, o que era inédito. Ela nunca se sentava em conversas profissionais sem ser convidada. Senhor Santos, trabalho para você há 5 anos. Vi você rejeitar pedidos de patrocínio para hospitais infantis, porque não é um investimento rentável. Vi você negar apoio a orfanatos, porque cada um tem que se virar sozinho. E agora me diz que arriscou o maior acordo do ano por uma criança desconhecida da rua? Alexandre sentiu uma pontada estranha. Maria Eduarda tinha razão. Por anos, ele fora um homem que colocava o negócio acima de tudo. Cada decisão era baseada em um cálculo frio de lucro e prejuízo. As pessoas mudam, disse por fim. Não tão rápido, retrucou Maria Eduarda. E não você. O resto do dia, Alexandre não conseguiu se concentrar no trabalho. Na reunião do conselho, Victor Drummond, seu antigo companheiro de faculdade e agora principal acionista da empresa, não escondia o descontentamento. Alexandre, seu comportamento ontem foi irresponsável, dizia Victor, apoiando-se na mesa de conferências. A empresa tem mais de 200 funcionários na folha de pagamento. Você não pode se dar ao luxo de caprichos assim. Não foi capricho. Ah, é? Então o que foi? Um ataque repentino de altruísmo? Victor era pragmático até o osso. Acreditava que os negócios eram um jogo em que o vencedor leva tudo e o sentimentalismo levava apenas à derrota. Por anos, Alexandre compartilhava dessa visão. Talvez, respondeu Alexandre, o que provocou murmúrios baixos entre os outros membros do conselho. Quando a reunião acabou, Alexandre finalmente deixou o escritório. Em vez de ir para casa, dirigiu-se ao centro antigo. Levava um buquê de flores para a vovó e uma caixa de chocolates para Ana Clara. Subindo as escadas até o 4º andar, sentia uma excitação estranha que não experimentava há anos. Bateu delicadamente na porta com a placa B. Oliveira. A porta se entreabriu na largura da corrente e por trás dela surgiram olhos desconfiados de uma senhora idosa. "O que o senhor quer?" perguntou com voz seca. "Bom dia, sou Alexandre Santos. Ontem ajudei sua neta e..." "Ana Clara!" gritou a mulher para dentro do apartamento. "Vem cá, já!" Ana Clara apareceu, sorrindo amplamente ao ver Alexandre. "É esse senhor, vovó, aquele de quem eu te falei." Beatriz Oliveira tinha 72 anos e a vida a ensinara a desconfiar. Morava no mesmo apartamento há 40 anos. Criara 3 filhos e agora cuidava da neta, desde que a filha morrera em um acidente de carro 2 anos antes. "O senhor de terno", disse sem abrir a porta mais. "O que quer com a minha Ana Clara?" "Quero só ajudar", respondeu Alexandre com sinceridade. "Ninguém ajuda de graça", rebateu Beatriz. "A vida me ensinou isso." Alexandre estendeu as flores pela fresta da porta. "Ontem, sua neta estava com fome. Eu também já passei fome. É só isso." A idosa o examinou atentamente, estudando seu rosto. Após um longo momento, decidiu soltar a corrente. "Entre", disse relutante, mas só por um instante. O apartamento era minúsculo, mas limpo e acolhedor. Alexandre sentiu imediatamente o cheiro de sopa, um aroma quente e caseiro que trouxe memórias de tempos em que ainda acreditava na bondade das pessoas. "O senhor realmente também passou fome?" perguntou Ana Clara, levando-o à cozinha. "Sim, Ana Clara, por muitos anos." "E agora não passa mais?" Alexandre pensou na resposta. Ele realmente não passava mais fome? Tinha tudo:
O que se poderia desejar materialmente, mas isso significava que estava satisfeito. Agora passo uma fome diferente, respondeu por fim, surpreso com sua própria franqueza. Beatriz colocou à frente de Alexandre uma tigela de sopa quente de legumes. O aroma da vapor subindo evocou uma memória que ele tentara enterrar por anos. Irmã Clara no orfanato, a única pessoa que demonstrava cuidado verdadeiro pelas crianças. A sopa dela cheirava igual. Obrigado, disse baixinho, levando a primeira colherada à boca. A sopa era simples, mas cheia de sabor. Cenoura, batata, repolho, tudo cozido com um amor que não se compra por dinheiro nenhum. Ana Clara sentou-se ao lado dele, contando sobre seu dia na escola, sobre as amigas e como adorava matemática. Alexandre ouvia com uma atenção que nem nos negócios mais importantes dedicava. Vovó diz que eu pareço com a mamãe, disse Ana Clara, mostrando-lhe uma foto antiga de uma mulher de cerca de 25 anos. Mamãe se chamava Sofia, cantava lindo. Alexandre olhou para a foto e sentiu um arrepio no estômago. Algo nos traços daquela mulher lhe parecia familiar, mas não conseguia precisar o quê. E onde está a mamãe agora? Perguntou delicadamente. No céu, respondeu Ana Clara com tranquilidade. Vovó diz que de lá ela me vê e cuida para eu ser boazinha. Beatriz, que até então ficara em silêncio, de repente largou a colher com um barulho. Minha filha morreu em um acidente de carro há 2 anos, disse asperamente. Voltava do trabalho. O motorista do caminhão estava bêbado. Alexandre sentiu um peso no peito. Olhou para Ana Clara, que comia a sopa com a inocência natural de uma criança que aprendera a conviver com a perda. Sinto muito, disse com sinceridade. Desde então me viro sozinha, continuou Beatriz com amargura na voz. Não quero nem preciso da piedade de ninguém. Não é piedade, rebateu Alexandre. É só vontade de ajudar. A idosa o olhou com desconfiança. E o que o senhor quer em troca? Que a Ana Clara faça faxina para você, que pose para fotos da sua empresa. Já vi essas coisas na TV. Alexandre balançou a cabeça. Não quero nada em troca. Todo mundo quer algo, insistiu Beatriz. Especialmente gente rica de terno caro. Ana Clara pôs a mãozinha no braço da avó. Vovó, ele é bonzinho. Ontem me salvou daquele homem mau da confeitaria. E agora acha que lhe devemos algo, resmungou a idosa. Alexandre largou a colher e olhou Beatriz nos olhos. Quando eu tinha 10 anos, morava em um orfanato em Porto Alegre. Éramos 20 crianças e uma cuidadora, irmã Clara. Ela não tinha muito dinheiro, mas sempre arranjava um jeito de dar uma refeição quente para cada um. Às vezes fazia sopa com sobras, às vezes assava pão com farinha velha que o padeiro doava. Beatriz ouvia em silêncio, seus olhos suavizando um pouco. Um dia, ela ficou doente. Ficou de cama com febre alta, e nós, as crianças, não sabíamos o que fazer. Não tinha quem cozinhar o almoço. Eu sentei na cozinha vazia e chorei, porque a fome doía tanto na barriga. Ana Clara parou de comer e ouvia com olhos arregalados. Aí chegou um homem desconhecido, nunca o tinha visto antes. Trouxe uma panela enorme de sopa e nos alimentou a todos. Quando perguntamos por quê, ele só disse, porque eu também já passei fome. Na cozinha reinou o silêncio. Alexandre continuou. Nunca soube o nome dele, nunca mais o vi. Mas o que ele fez naquele dia me salvou a vida. E agora, quando vi a Ana Clara ontem, simplesmente soube que precisava ajudar. Beatriz enxugou os olhos com a borda do avental. E o que aconteceu com aquela freira? Perguntou mais baixinho. Irmã Clara se recuperou. Fiquei no orfanato até os 15 anos. Depois uma família do Rio me adotou. Graças a eles terminei os estudos, montei a empresa. Alexandre pausou, mas nunca esqueci o sabor daquela sopa. Ana Clara estendeu a mão e tocou a dele.
O senhor também era órfão? Perguntou baixinho. Sim, Ana Clara. Então a gente é parecido? Alexandre sentiu um nó na garganta. De certa forma, sim. Beatriz se levantou e serviu-lhe outra porção de sopa. Talvez o senhor não seja como os outros, admitiu relutante. Mas ainda não entendo o que quer de nós. Alexandre pensou na resposta. Ele mesmo não tinha certeza total do que queria. Sabia só que, ao olhar para Ana Clara, via a si mesmo 28 anos antes. Perdido, faminto, precisando de alguém que estendesse a mão. Quero me certificar de que a Ana Clara tem tudo de que precisa, disse por fim. Para ir para uma boa escola, para ter roupas quentes, para nunca mais passar fome. E se o senhor se cansar? Perguntou Beatriz asperamente. E se em um mês achar outra coisa para fazer e nos deixar na mão? Era uma boa pergunta. Alexandre se conhecia. Por anos, tudo o que fazia tinha um objetivo de negócios, prazo definido e resultados mensuráveis. Mas isso era diferente. Era algo que ele não conseguia medir nem prever. Não sei o que vai ser em um mês, admitiu com sinceridade. Mas sei que, se eu for embora agora e não tentar ajudar, vou me arrepender pelo resto da vida. Ana Clara pulou em seu colo e o abraçou pelo pescoço. Vovó, por favor, sussurrou. Ele é bom. Eu sinto isso. Beatriz olhava para a neta nos braços de um estranho e pela primeira vez em 2 anos via em seu rosto uma felicidade verdadeira. Ana Clara ria, os olhos brilhavam e em toda a sua postura havia uma alegria que a avó não via desde a morte de Sofia. Tá bom, disse por fim, com resignação na voz. Mas vai ter regras. Regras claras. Alexandre assentiu com vigor. Claro. Primeiro, o senhor não vai dar dinheiro para Ana Clara. Não quero que a criança ache que tudo se compra. Concordo. Segundo, se vai ajudar, vai ser por muito tempo. Não vou deixar ninguém entrar na nossa vida e sumir do nada. Entendo. E terceiro, Beatriz hesitou, olhando para a neta. Se a Ana Clara gostar do senhor, e o senhor magoá-la, eu te acho e cuido pessoalmente para se arrepender. Alexandre sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em anos. Condições justas, disse. Aceito. Naquela noite, voltando para seu luxuoso apartamento, Alexandre sentiu algo que não experimentava desde a infância. Tinha um propósito que nada tinha a ver com dinheiro, sucesso ou poder. Tinha alguém que o esperava e se alegrava com sua chegada. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho. Nos 2 meses seguintes, a vida de Alexandre ganhou um ritmo que ele nunca havia conhecido. Toda quarta e sábado, visitava Ana Clara e Beatriz. Levava livros, materiais de desenho, às vezes doces. Mas o mais valioso eram as conversas. Horas à mesa da cozinha, ouvindo as histórias de Ana Clara sobre a escola, as amigas, os sonhos para o futuro. Maria Eduarda observava essas mudanças com crescente preocupação. Alexandre, que antes trabalhava até altas horas, agora saía pontualmente às 4 da tarde nas quartas e sábados. O homem que nunca permitia chamadas pessoais no horário de trabalho, agora sorria ao ler mensagens coloridas de uma menininha de 10 anos. Senhor Santos, disse certa segunda-feira de manhã, entrando em seu gabinete com o café. Tenho uma pergunta. Alexandre ergueu os olhos de um desenho que Ana Clara lhe dera no fim de semana. Mostrava os 3 sentados à mesa, ele, Ana Clara e vovó. Acima deles brilhava um grande sol amarelo. Fala, Maria Eduarda. Essa criança. A Ana Clara. Isso tem a ver com seu passado no orfanato? Alexandre ficou surpreso. Maria Eduarda nunca perguntara sobre assuntos pessoais antes. Como sabe do orfanato? Pesquisei sua biografia quando comecei a trabalhar aqui há 5 anos. Procedimento padrão de segurança. Mas o senhor nunca mencionou. Alexandre largou o desenho e olhou para Maria Eduarda com atenção. Pela primeira vez, viu em seus olhos algo além da eficiência profissional. Compreensão, talvez até compaixão. Sim, admitiu. Tem a ver com o meu passado. E o senhor checou quem ela é de verdade?
À família, a origem. Por que eu faria isso? Maria Eduarda sentou-se à frente dele, algo que fazia com mais frequência nas últimas semanas. Porque o senhor mudou toda a sua vida por essa menininha. Ou é o gesto mais bonito que já vi, ou... Hesitou. Ou o quê? Ou é algo mais? Talvez inconscientemente o senhor esteja procurando alguém específico nela. Alexandre sentiu uma pontada de inquietação. As palavras de Maria Eduarda acertaram algo que ele preferia não pensar. De fato, às vezes, ao olhar para Ana Clara, tinha a impressão de que algo nela era familiar. O jeito como ela semicerrava os olhos ao se concentrar. O jeito como ria de coração. O jeito como ajeitava o cabelo atrás da orelha. O que sugere que talvez valha a pena saber mais sobre a família dela. Sobre a mãe, Sofia. Naquela mesma noite, Alexandre sentou-se em seu gabinete em casa, olhando para documentos antigos do orfanato que guardava em um cofre. Raramente os tirava, continham memórias dolorosas demais. Mas agora procurava algo específico. Achou o que queria nos registros pessoais de 1995. Uma foto de sua irmã mais nova, Sofia Santos, tirada logo antes de ela fugir do orfanato. Ela tinha 17 anos, cabelos castanhos e olhos grandes e escuros. Alexandre comparou a foto com a que Ana Clara lhe mostrara. A foto da mãe dela. Também Sofia. A semelhança era impressionante, mas seria suficiente para conclusões? Sofia Santos desaparecera do orfanato em 1995, quando Alexandre já tinha 18 anos e se preparava para a adoção pela família Oliveira, do Rio. Procurara por ela por anos. Contratara detetives, seguira cada pista. Sem sucesso. Como se tivesse evaporado no ar. Ela poderia ter mudado o sobrenome para Oliveira? Poderia ser a mãe de Ana Clara. Alexandre pegou o telefone e discou o número de um detetive particular que usava em assuntos de negócios. João? É Alexandre Santos. Preciso que investigue algo para mim, discretamente. No dia seguinte, durante a visita a Ana Clara, Alexandre a observava com mais atenção do que o normal. O jeito como ela ria lembrava o riso de Sofia. Suas mãos tinham os mesmos dedos longos de sua irmã. O senhor está me olhando esquisito, notou Ana Clara, erguendo os olhos do livro que lia. Desculpa, me distraí, respondeu Alexandre. Com o quê? Com família. Ana Clara largou o livro. Eu também penso na mamãe às vezes. Vovó diz que eu me pareço muito com ela. E vovó já te contou sobre o passado da mamãe? Sobre de onde ela veio? Beatriz, que até então ficara em silêncio, sentada à janela, tricotando, de repente parou as mãos. Para que essas perguntas? Perguntou desconfiada. Só tenho curiosidade sobre a história da família de vocês, respondeu Alexandre com cautela. Sofia não gostava de falar do passado, disse Beatriz. Voltando ao tricô, dizia que é melhor olhar para o futuro. E ela nunca mencionou um irmão, irmãos. Dessa vez, Beatriz largou o tricô completamente e olhou para Alexandre com desconfiança aberta. Por que pergunta isso? Alexandre sentiu que pisava em gelo fino. Não podia dizer a verdade sem certeza, mas também não podia mentir, porque acho que talvez eu conhecesse a família dela, disse com cuidado. Como assim? Eu também cresci em orfanato. Talvez nos encontramos lá. Beatriz se levantou da cadeira e foi até uma velha cômoda. Tirou de lá uma caixa cheia de fotos antigas e documentos. Sofia veio para mim em 2005, disse folheando os papéis. Estava grávida, sem para onde ir. Não disse de onde vinha, não tinha documentos. Se chamava Sofia, mas eu não sabia o sobrenome verdadeiro. Alexandre sentiu a garganta seca. Por que a ajudou? Porque eu também já estive na mesma situação. Meu marido me largou quando eu estava grávida da minha filha. Sei como é estar sozinha e sem ajuda. Beatriz achou o que procurava. Um papelzinho amarelado. É a única coisa que ela deixou. Achei nas coisas dela depois do acidente. Entregou o papel a Alexandre. Estava escrito a lápis: Alexandre, meu irmão, Orfanato São José, Porto Alegre. Se algo acontecer comigo, encontre ele. Alexandre sentiu como se o mundo girasse ao seu redor.
As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Onde achou isso? Ele sussurrou. Na bolsa dela. Ela carregava isso sempre. Beatriz o examinou atentamente. Senhor Santos, o senhor é esse Alexandre? Alexandre assentiu, sem confiar na voz. Ana Clara correu até ele e pegou sua mão. O que isso significa? O senhor conhecia minha mamãe? Alexandre se ajoelhou diante da menininha e olhou em seus olhos. Os mesmos olhos que lembrava da infância. Quando Sofia era ainda uma garotinha e ele, o irmão mais velho, que prometia protegê-la sempre. Ana Clara, disse com a voz embargada. Sua mãe era minha irmã. Você é minha sobrinha. O silêncio que caiu na pequena cozinha era tão denso que se podia quase tocá-lo. Ana Clara olhava para Alexandre com olhos arregalados, tentando entender o significado de suas palavras. Beatriz afundou na cadeira, mão no coração. Tio, sussurrou Ana Clara. O senhor é meu tio? Alexandre assentiu, sentindo as lágrimas subirem aos olhos. Pela primeira vez em 20 anos, chorava. Sim, Ana Clara, sua mãe Sofia era minha irmã mais nova. Procurei por ela por anos. A menininha se jogou em seus braços com tanta força que os dois caíram no chão da cozinha. Tenho um tio. Vovó, ouviu? Tenho um tio, gritava entre lágrimas de alegria. Beatriz olhava para a cena com uma mistura de alívio e tristeza. Então era por isso que a Sofia sempre dizia que tinha alguém em algum lugar pensando nela, disse baixinho. Dizia que tinha um irmão que um dia a encontraria. Alexandre ergueu Ana Clara e a sentou no colo. Me conte. Sobre a mamãe, pediu. Sobre tudo o que lembra. Nas horas seguintes, Ana Clara e Beatriz contaram sobre Sofia, sobre como ela era delicada, mas forte, como cantava canções de ninar lindamente, como trabalhava em 2 turnos para dar tudo o que Ana Clara precisava, como toda noite contava à filha sobre o irmão que amava e do qual sentia falta. Sofia dizia que o irmão dela com certeza se tornara alguém importante, recordava Beatriz. Dizia que ele era o mais inteligente de todas as crianças do orfanato e que um dia mudaria o mundo. Alexandre ouvia aquelas palavras com uma dor crescente no coração. Quando Sofia fugira do orfanato, ele ficara furioso com ela. Achara que o abandonara, que não se importava com o que acontecia com ele. Por anos, carregara rancor pela irmã que, como pensara, escolhera a liberdade sem consequências. Agora entendia que a verdade era outra. Sofia fugira porque precisara. Talvez estivesse em apuros, talvez alguém a machucara. E depois procurara por ele a vida toda, assim como ele por ela. Por que ela não me achou? Perguntou baixinho. Quando já montei a empresa, meu nome era conhecido. Saí em jornais, na TV. Sofia não lia jornais de negócios, respondeu Beatriz. Trabalhava em loja e limpava escritórios à noite. Não tinha tempo para TV. E além disso, hesitou. Além de quê? Temia. Dizia que se o irmão dela se tornar alguém importante, talvez não quisesse se lembrar de uma irmã pobre com uma criança. Essas palavras atingiram Alexandre como um raio. Ele realmente se tornara esse tipo de homem? Seu sucesso e posição social o tornaram inacessível para alguém como Sofia? Nunca me envergonharia dela, disse com veemência. Eu a amava mais do que a qualquer um no mundo. Agora eu sei, sorriu Beatriz entre lágrimas. Vejo isso no jeito como olha para Ana Clara. Naquela noite, Alexandre não voltou para casa. Ficou na cama dobrável da sala de Beatriz e Ana Clara, incapaz de deixar o lugar onde se sentia mais necessário. Ana Clara se aninhou nele antes de dormir. Tio Alexandre, disse sonolenta. Agora o senhor vai ficar sempre comigo? Sempre, Ana Clara, prometo. E a gente pode ir um dia para o lugar onde o senhor morava com a mamãe? Pro orfanato. Alexandre sentiu o nó na garganta. Há anos evitava pensar em voltar ao orfanato. O lugar lhe trazia dor, abandono, luta pela sobrevivência. Talvez um dia, respondeu indeciso. Mamãe dizia que lá também tinha coisas bonitas, que conheceu pessoas que a ensinaram o que é ser forte.
Essas palavras evocaram em Alexandre a memória de irmã Clara, a única pessoa que lhes mostrava amor verdadeiro naqueles tempos difíceis. Talvez Ana Clara tivesse razão. Talvez aquele lugar não fosse só fonte de sofrimento, mas também de força. No dia seguinte, Alexandre chegou ao escritório com 2 horas de atraso. Maria Eduarda o esperava com uma expressão que ele conhecia bem demais, mistura de preocupação e leve irritação. Senhor Santos, onde o senhor estava? O senhor Drummond ligou 3 vezes. Diz que é urgente. Maria Eduarda. Alexandre sentou-se à mesa e olhou para a secretária. A Ana Clara é minha sobrinha. Maria Eduarda piscou, como se não entendesse. Como? Descobri ontem que a mãe dela, Sofia, era minha irmã. Aquela que procurei por anos. Maria Eduarda sentou-se pesadamente na cadeira. Meu Deus, sussurrou. Por isso o senhor sentiu essa ligação com ela desde o começo. Sim, e agora tudo mudou. Não posso mais ser só o bom samaritano que visita 2 vezes por semana. Sou família dela. A única família que resta. O que isso significa? Alexandre pensou na resposta. Passara a noite toda refletindo sobre o que fazer. Ana Clara e Beatriz moravam em um apartamento pequeno e frio. A idosa estava doente e sua aposentadoria mal dava para o básico. Ana Clara ia para uma escola pública mediana e não tinha perspectivas de melhor educação. Significa que preciso assumir responsabilidade por elas. Responsabilidade de verdade. Financeira? Não só. Quero que se mudem para um lugar melhor. Quero que a Ana Clara vá para a melhor escola do Rio. Quero que a Beatriz tenha acesso aos melhores cuidados médicos. Maria Eduarda assentiu, anotando. Encontro um apartamento adequado. Pesquiso escolas particulares. Indico os melhores médicos. Mas não é só isso, Maria Eduarda. Alexandre hesitou. Estou pensando em adoção. Maria Eduarda ergueu os olhos do bloco. Adoção? Mas a criança tem a avó. A Beatriz tem 72 anos e coração fraco. O que acontece quando ela não tiver mais forças para cuidar da Ana Clara? Quero base legal para poder cuidar dela. É uma decisão séria, Sr. Santos. A mais séria da minha vida. Maria Eduarda olhou para ele com atenção. Pela primeira vez em 5 anos, vi em seus olhos algo além de cálculo frio. Via amor verdadeiro e determinação. Nesse caso, disse devagar, o senhor precisa se preparar para que sua vida mude completamente. Uma criança não é um projeto de negócios. É responsabilidade 24 horas por dia. Eu sei. E a empresa? O conselho? O senhor Drummond já diz que o senhor perdeu o foco no trabalho. Alexandre olhou pela janela para a panorâmica do Rio. Sua empresa, sua criação, sua conquista vitalícia. Por anos, fora tudo o que tinha. Mas agora, tendo encontrado Ana Clara, dinheiro e sucesso pareciam menos importantes. A empresa sobrevive, disse por fim. Mas a Ana Clara tem só um tio, e não pretendo decepcioná-la como decepcionei a mãe dela. Maria Eduarda passou a semana toda organizando a nova vida para Ana Clara e Beatriz. Encontrou um belo apartamento de 3 quartos no bairro de Botafogo, em um prédio do início do século XX. Tinha tetos altos, janelas grandes com vista para o parque e aquecimento central, que garantia calor no inverno todo. Escolheu também a melhor escola particular primária do Rio e marcou Beatriz para exames em uma clínica particular de cardiologia. Mas quando Alexandre apresentou o plano a Beatriz e Ana Clara, a reação da idosa foi completamente diferente do esperado. Não, disse firmemente, cruzando os braços no peito. Não me mudo. Mas vovó, tentou convencer Ana Clara, vai ser um apartamento lindo. E vai ser quentinho. Moro aqui há 40 anos. Aqui nasceu sua mãe. Aqui estão todas as nossas memórias. Alexandre sentou-se à frente de Beatriz, à mesa da cozinha. Entendo seus sentimentos, disse gentilmente, mas esse apartamento é pequeno e frio demais. Sua saúde... Minha saúde é problema meu, interrompeu asperamente.
E não vou deixar ninguém, nem o irmão da Sofia, ditar como vivo. Não se trata de ditar. É sobre dar condições melhores para Ana Clara. Ana Clara tem tudo de que precisa. Tem casa, tem amor, tem estabilidade. Alexandre sentiu a primeira onda de frustração. Por anos, acostumara-se a que suas decisões fossem inquestionáveis. Na empresa, quando dizia vamos fazer isso, todos agiam imediatamente. Mas Beatriz não era sua funcionária. Era uma mulher orgulhosa e independente que sobrevivera tanto que não deixava ninguém decidir por ela. E a escola? Perguntou. A Ana Clara poderia ir para a melhor escola da cidade, ter acesso aos melhores professores, idiomas, atividades extras. Na escola dela também tem bons professores, rebateu Beatriz. E ela tem amigas. Quer tirar isso dela? Ana Clara olhava ora para a avó, ora para o tio, sentindo-se dividida entre eles. Mas talvez eu pudesse experimentar, perguntou incerta. Essa escola nova? Não tem necessidade, respondeu Beatriz decididamente. Você é feliz onde está. Naquela noite, Alexandre voltava para casa de mau humor. Maria Eduarda, que o esperava com relatórios da organização da mudança, sentiu sua frustração imediatamente. Ela não aceitou? Perguntou. A Beatriz é teimosa pra caramba, resmungou Alexandre. Não entende que só quero ajudar. Ou talvez, disse com cautela Maria Eduarda, o senhor não entenda que elas não precisam da sua ajuda desse jeito. Alexandre olhou para ela surpreso. O que quer dizer? Em 5 anos observando como o senhor gerencia, o senhor sempre sabe melhor o que é bom para a empresa, para os funcionários, para os clientes. E geralmente tem razão. Mas isso não é uma empresa, Sr. Santos. É família. É exatamente por isso que quero o melhor para elas. Mas o senhor checou o que elas acham que é o melhor para si mesmas? Essas palavras pairaram no ar. Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo, digerindo o que ouvira. No dia seguinte, decidiu abordar a questão de outro jeito. Em vez de chegar com planos prontos, perguntou a Ana Clara o que ela realmente queria. Você gostaria de passarmos mais tempo juntos? Perguntou enquanto sentavam no parque perto do apartamento delas. Sim, respondeu com entusiasmo. Talvez o tio pudesse vir para os eventos da escola. Semana que vem tem Dia dos Pais. Claro que vou. E a gente poderia viajar juntos. Vovó diz que nunca foi para a praia. Alexandre sorriu. Era a primeira vez que Ana Clara expressava desejos verdadeiros, em vez de aceitar educadamente suas propostas. E se a gente for os 3 para um fim de semana em Florianópolis? Sério? Os olhos de Ana Clara brilharam. Vovó também vai querer? Vamos tentar convencê-la. Quando sugeriu a ideia a Beatriz, para sua surpresa, ela concordou sem hesitar. Sofia sempre disse que queria ver o mar. Disse baixinho. Talvez a gente vá por ela. O fim de semana em Florianópolis foi decisivo. Alexandre, pela primeira vez na vida, passou 3 dias sem pensar na empresa, nos lucros ou na próxima reunião. Observava Ana Clara correndo na praia, coletando conchas e gritando de alegria quando as ondas molhavam seus pés. Via Beatriz sentada num banco, olhando o mar com um sorriso que ele nunca vira nela antes. Sabe, disse a idosa à noite, enquanto Ana Clara já dormia. A Sofia ficaria feliz, sabendo que o senhor encontrou a Ana. Clara! Pena que não a encontrei antes, respondeu Alexandre. Talvez se eu tivesse me esforçado mais. Não se vive no passado. A Sofia me dizia isso. O importante é o que fazemos agora. Naquela noite, Alexandre ligou para Maria Eduarda. Cancele a mudança, disse. Como? Elas não vão se mudar, mas encontre maneiras de reformar o apartamento atual delas. Janelas novas, aquecimento central, tinta fresca. Que seja a casa delas só melhor. E a escola. Veja se dá para organizar aulas extras para Ana Clara na escola atual. Idiomas, música, matemática. Mas sem ela ter que mudar de ambiente. É bem sensato, Sr. Santos. Estou aprendendo, Maria Eduarda. Devagar, mas aprendendo. Na semana seguinte, Alexandre foi pela primeira vez a um evento aberto na escola primária.
Sentou-se em cadeirinhas pequenas demais, ouvindo a professora falar dos progressos de Ana Clara. A menininha mostrou orgulhosa seus cadernos, desenhos, apresentou às amigas. É meu tio, dizia para todo mundo. Ele tem uma empresa super importante, mas o mais importante sou eu. Essas palavras fizeram Alexandre sentir como se o coração explodisse de orgulho e felicidade. Mas nem todos estavam felizes com as mudanças na vida de Alexandre. Victor Drummond observava seu parceiro com crescente inquietação. Alexandre faltava a reuniões importantes, recusava viagens de negócios e até mandara Maria Eduarda bloquear as tardes de quinta no calendário. Alexandre, disse certa vez, entrando em seu gabinete sem bater, precisamos conversar sério. Sobre o quê? Sobre o que está acontecendo com você. Essa obsessão por uma criança qualquer. Alexandre largou os documentos e olhou Victor com firmeza. Não é obsessão. É minha família. Família? Victor deu uma risada. Você conheceu essa criança há 3 meses. Essa criança é minha sobrinha. Mesmo que seja, você não pode deixar que isso afete seu trabalho assim. Temos responsabilidade com os acionistas, com os funcionários. Também tenho responsabilidade com a Ana Clara. Alexandre, Victor sentou-se à frente dele. Somos amigos há 20 anos. Te conheço melhor que ninguém. Isso não é a sua cara. Essa mudança não é saudável. Talvez pela primeira vez na vida eu esteja fazendo algo saudável. Ou pela primeira vez você está fazendo algo que pode destruir tudo o que construímos. Naquela noite, Alexandre ficou longo tempo em seu gabinete pensando nas palavras de Victor. Será que realmente se tornara irresponsável? Será que seu amor por Ana Clara ameaçava a empresa que construíra em 15 anos? Pela primeira vez em meses, sentiu dúvidas sobre a retidão de suas escolhas. As dúvidas de Alexandre se intensificaram quando, uma semana depois, recebeu uma ligação de João, o detetive particular a quem mandara investigar o passado de Sofia. O que ouviu abalou seu mundo. Senhor Santos, achei documentos sobre sua irmã, disse João, mas há inconsistências. Alexandre apertou o telefone. Que inconsistências? Sofia Oliveira, mãe da Ana Clara, nasceu em 1985 em Salvador. Sua irmã, Sofia Santos, nasceu em 1978 em Porto Alegre. Não é a mesma pessoa. O mundo girou ao redor de Alexandre. Sentiu como se levasse um soco no estômago. Tem certeza? Verifiquei 2 vezes. As datas não batem. Os lugares de nascimento também não. A semelhança de nomes e aparência é só coincidência. Alexandre desligou e ficou longo tempo em seu gabinete, olhando para a parede. Ana Clara não era sua sobrinha. Tudo em que acreditara nas últimas semanas era ilusão. Mas o mais estranho, essa notícia não trouxe alívio nem decepção. Sentiu apenas vazio. Nos últimos meses, Ana Clara se tornara o centro de seu mundo. Isso mudaria agora, só porque não dividiam o mesmo sangue? No dia seguinte, não foi trabalhar. Em vez disso, sentou-se em seu apartamento, folheando fotos do fim de semana em Florianópolis. Ana Clara rindo na praia. Beatriz alimentando as gaivotas. Ele mesmo sorrindo de um jeito que não lembrava desde a infância. Maria Eduarda ligou ao meio-dia. Senhor Santos, onde o senhor está? O senhor Drummond está procurando. Diz que é urgente. Maria Eduarda, disse baixinho. A Ana Clara não é minha sobrinha. Do outro lado, silêncio. O que o senhor diz? Recebi os resultados da investigação do detetive. A Sofia Oliveira não é a Sofia Santos. São pessoas completamente diferentes. Meu Deus, sussurrou Maria Eduarda. Sinto muito. Sabe o mais estranho? Que eu não sinto nada de ruim. Não entendo. Nos últimos meses, fui mais feliz do que nunca. Não porque reencontrei uma irmã, mas porque reencontrei a mim mesmo. A Ana Clara me mostrou quem eu realmente quero ser. E agora? Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei. Devo contar a verdade para ela? Devo sair da vida delas? O que seu coração diz? O coração diz para ficar. Mas a razão diz que é desonesto. Construir nossa relação em uma mentira.
À noite, Alexandre foi até Ana Clara e Beatriz, carregando o peso da verdade. A menininha, como sempre, se jogou em seu pescoço com um grito alegre. Tio, desenhei uma coisa para você. Mostrou um desenho dos três de mãos dadas na frente de uma grande casa amarela. É nossa casa do futuro, explicou. Quando a gente for uma família de verdade. As palavras de Ana Clara foram como uma faca no coração de Alexandre. Sentou-se pesadamente no sofá. Ana Clara, preciso te contar algo. Algo importante. A menininha sentou-se ao lado dele, sentindo a seriedade. O que houve? Descobri hoje que sua mãe não era minha irmã. Eu me enganei. Ana Clara olhou para ele surpresa. Mas você é meu tio, disse por fim. Não, Ana Clara, não sou seu tio de sangue. A menininha balançou a cabeça com vigor. Você é, talvez não de sangue, mas é meu tio do coração. Essas palavras simples de uma menininha de 10 anos acertaram em cheio. Alexandre sentiu os olhos umedecerem. E se as pessoas disserem que não tenho direito de visitar vocês? Que não sou nada para vocês? Mas você é, disse Ana Clara pegando sua mão. Você é a pessoa mais importante na minha vida depois da vovó. E nada muda isso. Beatriz, que ouvira a conversa da cozinha, aproximou-se. Senhor Alexandre, disse baixinho, isso muda algo no que o senhor sente pela Ana Clara? Não, nada muda. Então por que mudaria algo no que ela sente pelo senhor? Naquela noite, Alexandre sentiu pela primeira vez em semanas uma paz verdadeira. Verdade fora dita, e a relação delas sobrevivera. Talvez até se tornara mais forte, porque agora se baseava em escolha, não em acaso genético. Mas no dia seguinte, o esperava uma conversa mais difícil. Vítor o chamou ao seu gabinete com uma expressão que não augurava nada bom. O gabinete de Vítor era frio e estéril, o oposto total da acolhedora cozinha de Beatriz. Na mesa, documentos financeiros da empresa e na tela do computador, números vermelhos, queda de receita no último trimestre. Alexandre, sente-se, disse Vítor, sem erguer os olhos dos papéis. Precisamos falar do futuro da empresa. Alexandre sentou-se, sentindo a tensão no ar. Fala. Nossos resultados caíram 15%. Perdemos 3 clientes principais. A equipe diretiva está preocupada. Vítor finalmente ergueu os olhos. E todo mundo sabe por quê. Por quê? Porque você parou de se concentrar no trabalho. Falta em reuniões, recusa viagens de negócios e nas quintas à tarde você simplesmente some. Alexandre sentiu a frustração familiar. Era a mesma conversa que já tivera várias vezes. Victor, minha produtividade não caiu. Todos os projetos estão no prazo. Não é sobre produtividade, é sobre liderança. As pessoas olham para você e veem alguém que perdeu o interesse na empresa. Talvez eu só tenha ganhado interesse em algo mais importante. Victor bateu na mesa com a mão. Mais importante? Alexandre, essa empresa é sua criação. Você a construiu em 15 anos, emprega 200 pessoas. E agora quer jogar tudo fora por uma criança que nem é sua família. As últimas palavras doeram em Alexandre. Vítor sabia dos resultados da investigação. Maria Eduarda devia ter contado. A Ana Clara pode não ser minha família biológica, mas é a família que escolhi. Família escolhida? Victor riu. Alexandre, isso não é filme romântico, é vida real. Dinheiro real, responsabilidades reais. E minha responsabilidade com a Ana Clara. Que responsabilidade. Você já paga pelo apartamento dela, pela escola, por tudo. Continua fazendo isso, mas não destrua a empresa no processo. Alexandre se levantou da cadeira. Não estou destruindo a empresa. Só parei de tratá-la como o único objetivo da minha vida. Porque era. Por 15 anos era sua obsessão. E graças a isso a gente teve sucesso. Talvez seja a hora de mudar a definição de sucesso. Victor se levantou também, o rosto vermelho de raiva. Tá bom. Se você vê assim, o conselho tomou uma decisão. Ou volta ao que era, ou será afastado da gestão operacional da empresa. O que isso significa? Significa que você fica como acionista, mas para de tomar decisões de negócios.
Eu assumo o comando total. Alexandre sentiu como se levasse um tapa. A empresa era seu filho, sua obra vitalícia. Mas ao imaginar que precisava escolher entre ela e Ana Clara, a resposta era óbvia. E se eu não aceitar essas condições? Aí o conselho vai ter que tomar medidas mais radicais. Alexandre assentiu devagar. Entendo. Quer um ultimato? Aqui está. Mas não sou eu que vou ter que escolher entre empresa e humanidade. Vocês é que vão escolher entre lucro e lealdade. Alexandre, me dá uma semana para pensar. Saindo do gabinete de Victor, Alexandre se sentiu estranhamente livre. Pela primeira vez em anos, não sentia a pressão de decisões imediatas. Tinha tempo para pensar no que realmente importava. Naquela noite, sentou-se com Ana Clara à escrivaninha dela, ajudando em uma tarefa de matemática. A menininha lutava com multiplicações, franzindo a testa de concentração. Tio, disse de repente, você também tem tarefas difíceis no trabalho? Tenho uma bem difícil agora. Qual? Alexandre pensou em como explicar a uma menina de 10 anos a complexidade de sua situação. Preciso escolher entre duas coisas importantes para mim. E qual delas você ama mais? A pergunta era tão simples e ao mesmo tempo tão certeira que Alexandre riu, apesar de tudo. Sabe de uma coisa, Ana Clara? Você acabou de me ajudar a resolver a tarefa mais difícil da minha vida. A menininha sorriu orgulhosa e voltou aos exercícios. Alexandre olhava para seu rostinho concentrado e sabia que já tomara a decisão. Algumas coisas são simplesmente mais importantes que dinheiro. A decisão de Alexandre amadureceu durante a noite toda. De manhã, em vez de ir direto para o escritório, deu uma volta no Jardim Botânico. Precisava de silêncio para refletir sobre o que pretendia fazer. Quando finalmente chegou à empresa, já era à tarde. Maria Eduarda o esperava com uma expressão de profunda preocupação no rosto. Senhor Santos, o senhor Drummond convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã de manhã. Diz que vão decidir sobre seu futuro na empresa. Alexandre sentou-se à mesa e, por um longo momento, olhou para a panorâmica do rio pela janela. Maria Eduarda, posso te perguntar uma coisa? Claro. Acha que eu perdi a capacidade de liderar a empresa? Maria Eduarda sentou-se à frente dele, como fazia cada vez mais nos últimos meses. Não, senhor Santos. Acho que o senhor ganhou algo muito mais importante. O quê? Empatia. Em 5 anos, via o senhor como uma máquina de negócios perfeita, eficiente, mas fria. Agora vejo um homem capaz de amar. Essas palavras tocaram Alexandre profundamente. Por anos, construíra um muro de profissionalismo ao seu redor, convencido de que sentimentos eram fraqueza no mundo dos negócios. E o que você faria no meu lugar? Maria Eduarda pensou por um longo momento. Posso te contar algo pessoal? Pode. Eu também cresci em orfanato. Não o mesmo que o seu, mas parecido. Em Recife. Alexandre olhou para ela surpreso. Em 5 anos de colaboração, ela nunca mencionara seu passado. Você nunca me disse, porque achava que não importava. Mas agora vejo que me enganei. Maria Eduarda olhou pela janela. A vida toda me esforcei para ser perfeita, para ninguém dizer que órfã é órfã. Trabalhava mais que os outros, era mais profissional, mais distante. E era infeliz. Só observando o senhor com a Ana Clara, entendi o que me faltava. Proximidade verdadeira com outra pessoa. Alexandre sentiu um movimento estranho. Maria Eduarda, sempre tão composta e fria, mostrava seu lado vulnerável. Então, o que devo fazer? O que seu coração manda. E se isso significa perder a empresa? Deu de ombros. A empresa se reconstrói. Mas relações, como a com a Ana Clara, não se refazem 2 vezes. No dia seguinte, Alexandre entrou na reunião do conselho com uma sensação de paz que não sentia há meses. Victor sentava-se à cabeceira da mesa, cercado pelos outros membros, pessoas com quem construíra a empresa por anos. Alexandre, começou Victor em tom formal. Nos reunimos para discutir seu futuro na empresa, seu comportamento recente. Victor, interrompeu Alexandre, antes de começar, quero dizer algo. Na sala de conferências,
Não caiu o silêncio. Por 15 anos essa empresa foi minha vida. Dediquei tudo a ela. Tempo, saúde e relações pessoais. Eu me orgulhava do que criamos juntos. Os membros do conselho ouviam tensos, mas os últimos meses me ensinaram algo importante. Me ensinaram que o sucesso verdadeiro não é só números na conta. É também a capacidade de amar, de cuidar dos outros, de ser humano. Alexandre tentou intervir Victor. Não terminei. Encontrei uma menininha que precisa de mim tanto quanto eu dela. Não sou tio dela de sangue, mas sou a única família que ela tem. E escolho ela. Alexandre se levantou da cadeira. Apresento minha renúncia como CEO. Mantenho minhas ações como acionista, mas desisto da gestão diária da empresa. Na sala, reinou um silêncio sepulcral. Victor olhava para ele com uma mistura de choque e admiração. Você tem certeza dessa decisão? Mais certo do que nunca na vida. Saindo da sala de conferências, Alexandre se sentiu como um homem que tirara um peso enorme das costas. Maria Eduarda o esperava na recepção. E como se sente o ex-CEO? Perguntou com um sorriso. Sinto-me livre, respondeu Alexandre. Pela primeira vez em 15 anos, sinto-me livre. Naquela noite, ao contar a Ana Clara sobre sua decisão, a menininha o abraçou forte. Isso significa que vamos passar mais tempo juntos? Significa que vamos passar juntos todo o tempo que você quiser. Para sempre? Para sempre, Ana Clara. Prometo. 3 meses após a renúncia como CEO, Alexandre descobriu que sua vida ganhara um ritmo que nunca conhecera antes. Acordava sem despertador, não checava e-mails de trabalho logo de cara, e seus dias se enchiam de coisas que antes considerava perda de tempo. Passeios, conversas, ler livros para Ana Clara. Mudou-se para um apartamento maior no mesmo bairro de Ana Clara e Beatriz, para ficar mais perto. Não para um luxuoso com vista para a cidade, mas para um aconchegante de 3 quartos com varanda, onde Ana Clara podia plantar flores. Tio, olha, gritava a menininha certa manhã ensolarada de abril, apontando para os primeiros brotos de tulipas que plantara em vasos. Estão crescendo. Alexandre se ajoelhou ao lado dela na varanda, admirando as folhinhas verdes rompendo a terra. Lindo como você. Ana Clara riu e se aninhou nele. Esses momentos de proximidade se tornaram os mais preciosos do mundo para Alexandre, mais que todos os sucessos nos negócios juntos. Beatriz, inicialmente cética com mudanças tão radicais na vida de Alexandre, aos poucos começou a confiar nele. Sua saúde melhorou com exames e tratamentos regulares que ele financiava, e ela mesma parecia mais serena, sabendo que Ana Clara tinha alguém em quem se apoiar. Sabe, disse certa noite enquanto Ana Clara já dormia, nunca imaginei que alguém pudesse mudar tanto a vida no meio do caminho. Eu também não, admitiu Alexandre. Mas às vezes a vida nos ensina o que realmente importa. Maria Eduarda os visitava regularmente. Após a saída de Alexandre da empresa, ela também pedira demissão, incapaz de trabalhar sob o comando de Victor. Agora ajudava Alexandre a gerir seus investimentos privados e aos poucos se tornava parte da família atípica deles. Ana Clara pergunta se você pode ficar para o jantar. Disse Alexandre, certa sábado, quando Maria Eduarda trazia documentos para assinar. Não quero atrapalhar seus momentos familiares, respondeu hesitante. Maria Eduarda, você também é parte dessa família. A Ana Clara te adora, a Beatriz te respeita e eu valorizo sua amizade mais do que nunca. Maria Eduarda sorriu. Um daqueles sorrisos raros e verdadeiros que substituíam sua antiga máscara profissional. Nesse caso, fico, mas aviso, não sei cozinhar. A Beatriz te ensina. Ela tem paciência de santa. Naquela noite, sentados à mesa na cozinha de Beatriz, comendo sopa caseira e ouvindo as histórias de Ana Clara sobre a escola, Alexandre sentiu algo que não experimentava desde a infância, a sensação de um lar verdadeiro. Mas a paz foi interrompida por uma ligação inesperada.
Era Victor. Alexandre, preciso falar com você. É urgente. Sobre o quê? Da empresa, estamos com problemas. Problemas grandes. Alexandre sentiu a tensão familiar no estômago, mas dessa vez era diferente. Não era mais sua responsabilidade. Victor, não sou mais CEO. São seus problemas, mas você é o maior acionista e preciso da sua ajuda. Na voz de Victor, Alexandre ouviu algo que nunca escutara antes. Desespero. O que houve? Perdemos o maior cliente. A equipe se desfez. Alguns dos melhores programadores foram para a concorrência. A empresa pode não sobreviver. Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo. Parte de seu coração doía ao pensar na empresa que construíra por anos. Mas a maior parte estava serena. Sinto muito ouvir isso, Victor. Mas você escolheu esse caminho. Alexandre, por favor. Sei que fui injusto com você. Sei que não entendi as suas escolhas. Mas agora entendo. O que entende? Que você tinha razão. Que negócios não são tudo. Minha esposa quer se divorciar de mim. Diz que sou frio, que não sei amar ninguém além do dinheiro. Alexandre ouvia a dor na voz do antigo amigo. Victor, preciso da sua ajuda. Não só com a empresa. Preciso que me ensine o que você aprendeu. Como ser humano. Ana Clara correu até Alexandre e pegou sua mão. Tio, com quem você está falando? Com um velho amigo, respondeu Alexandre, olhando para a menininha. Alguém que precisa de ajuda. Ana Clara assentiu séria. Então ajuda ele. Mamãe sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa. As palavras da menininha de 10 anos acertaram direto no coração. Alexandre pensou em Sofia, que nunca conhecera, mas que criara uma filha com tanta sabedoria e bondade. Victor, disse ao telefone, vem amanhã para o jantar. Conheça minha família. Victor Drummond parou na frente da porta do apartamento de Beatriz com um buquê de flores na mão e uma expressão de incerteza no rosto que ninguém nunca vira nele. Por 20 anos de amizade com Alexandre, foi um homem confiante, sempre no controle. Agora parecia um menino perdido. Alexandre, disse quando a porta se abriu, obrigado por me receber. Não sou eu que decido aqui, respondeu Alexandre com um sorriso. A Beatriz decide quem entra na casa dela. A idosa saiu da cozinha, limpando as mãos no pano de prato. Olhou para Victor com um olhar crítico, como sempre olhava para desconhecidos que podiam ameaçar sua paz. É esse o homem que queria te demitir da empresa? Perguntou diretamente. Victor corou, mas não desviou o olhar. Sim, sou eu, e me arrependo muito das minhas decisões. Beatriz o estudou por um longo momento. Depois assentiu. Mas nessa casa a gente se respeita e fala a verdade. Ana Clara saiu correndo do quarto, carregando um desenho que fizera o dia todo. É o Sr. Victor? Perguntou, olhando o visitante com curiosidade. Tio disse que o senhor é amigo dele. Era, corrigiu Victor baixinho. Agora não sei se mereço esse título. E por que não mereceria? Perguntou Ana Clara com a simplicidade de uma criança. Victor sentou-se no sofá para ficar no nível dos olhos dela. Porque não fui legal com seu tio. Achava que sabia melhor o que era bom para ele. E agora o senhor sabe que se enganou? Sim, Ana Clara, agora sei. A menininha assentiu com seriedade, como se julgasse um assunto importante. Então tá bom. Mamãe sempre dizia que o mais importante é admitir o erro. E depois tentar consertar. No jantar, Victor contou sobre seus problemas. Sobre como a empresa perdia clientes, como os melhores funcionários iam embora, como seu casamento se desfazia. Mas, acima de tudo, contou sobre sua solidão. Por anos, pensei que sucesso era tudo. Dizia, olhando para o prato de sopa de Beatriz. Casa, carro, conta no banco. Mas quando volto à noite para uma casa vazia, sem com quem falar de algo além de trabalho, aí entendo que nada vale. E a esposa? Perguntou delicadamente Maria Eduarda. Ainda tem chance de reconciliação? Victor balançou a cabeça. Ana saiu há 1 mês. Disse que não aguenta mais viver com uma máquina de ganhar dinheiro. Que quer um marido, não um robô.
Alexandre ouvia o antigo amigo com sentimentos mistos. Via nele a si mesmo de um ano antes. Um homem que construíra um sucesso impressionante por fora, mas perdera tudo o que realmente importava. Victor, disse por fim, posso te ajudar com a empresa, mas com uma condição. Qual? Que você entenda que a empresa é uma ferramenta, não o objetivo. Que as pessoas que trabalham nela não são só recursos humanos, mas gente de verdade com necessidades reais. Entendo, mas não sei como fazer isso. Ana Clara, que ouvira a conversa dos adultos o tempo todo, de repente se levantou da mesa. Senhor Victor, o senhor pode ficar aqui no fim de semana? Perguntou. O tio Alexandre pode te mostrar como ser feliz. Victor olhou para a menininha atônito. Mas eu não quero atrapalhar. Não atrapalha, disse Beatriz decididamente. Nessa casa sempre tem lugar para quem quer mudar de verdade. Naquela noite, enquanto Ana Clara dormia, os 3 adultos sentaram na sala, conversando até tarde. Alexandre contava a Victor sobre sua transformação, sobre como aprender a colocar pessoas antes de lucros, como encontrar equilíbrio entre ambições e amor. Não digo que você tem que largar os negócios, explicava. Digo que tem que encontrar humanidade neles. Trate os funcionários como família, clientes como amigos, concorrência como oportunidade de crescimento, não de destruição. Soa bonito na teoria, respondeu Victor, mas na prática como? Maria Eduarda, que até então ficara calada, falou baixinho. Talvez como a gente faz aqui. Comece com gestos pequenos. Pergunte para os funcionários como vão. Lembre dos nomes deles. Mostre que se importa. E se acharem que é só joguinho? Dê tempo a eles, disse Alexandre. Como a Beatriz me deu tempo. As pessoas sentem quando alguém é sincero. No dia seguinte, Alexandre levou Victor para um passeio no parque. Observava como o antigo parceiro olhava surpreso para as crianças brincando no parquinho, como parava para alimentar os patos, como pela primeira vez em anos realmente escutava o canto dos pássaros. Sabe o mais estranho? Disse Victor sentados num banco. Que me sinto mais vivo do que nos últimos 10 anos. 6 meses depois, Alexandre parava na porta de uma pequena confeitaria no Largo da Carioca. A mesma onde encontrara Ana Clara pela primeira vez. Dessa vez, a menininha não se escondia assustada, mas sorria amplamente, segurando um diploma colorido de conquistas na escola. Helena! Chamou Ana Clara para a dona da confeitaria. É meu tio Alexandre, aquele de quem te contei. Helena Moreira, mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos e sorriso bondoso, limpou as mãos no avental e se aproximou. Então é o senhor, o famoso tio, disse apertando a mão de Alexandre. A Ana Clara só fala maravilhas de você. A Ana Clara é uma criança incrível, respondeu Alexandre, afagando a cabeça da menininha. Merece só maravilhas. E o senhor sabe que essa pequena recusou doces grátis o ano todo? Helena olhou para Ana Clara com admiração. Dizia que quer pagar tudo honestamente, como o tio ensinou. Alexandre sentiu orgulho misturado com emoção. Ana Clara aprendera não só a aceitar ajuda, mas a respeitar sua própria dignidade. Nesse caso, disse Alexandre, talvez a senhora nos deixe comprar um bolo? Estamos comemorando o fim do ano letivo. Helena os levou até o balcão de doces, mas quando Alexandre pegou a carteira, ela o deteve com um gesto. Não, senhor. Eu é que devo pagar. Como? Helena foi para os fundos e voltou com uma foto antiga, em preto e branco, de um grupo de crianças na frente de um prédio de orfanato. O senhor reconhece o lugar? O perguntou. Alexandre pegou a foto e sentiu o sangue gelar. Era o Orfanato São José, em Porto Alegre. Seu lar por 15 anos. De onde a senhora tem isso? Porque eu também cresci lá, 10 anos depois de você. Helena apontou para uma menininha na primeira fileira. Sou eu. Alexandre olhava a foto incrédulo. Eu me lembro do senhor, continuou Helena. O senhor era um dos meninos mais velhos quando eu cheguei. Eu tinha 6 anos e estava apavorada. Não me lembro, mas eu lembro. Um dia, chorei na cozinha porque estava com fome e o almoço acabara. Aí veio um menino mais velho e me deu um pedaço de pão. Disse, não chora, pequena.
Amanhã vai ser melhor. Alexandre sentiu o coração bater mais rápido. Era o Senhor, disse Helena com certeza. Aquele pão me salvou a vida naquele dia. E aquelas palavras me deram esperança para todos os dias seguintes. Ana Clara olhava ora para Helena, ora para Alexandre, não entendendo tudo, mas sentindo o peso do momento. Tio, isso significa que vocês se conheciam quando crianças? Sim, Ana Clara, respondeu Alexandre com a voz embargada. E a senhora Helena me ensinou uma lição importante. Qual? Que o bem que fazemos sempre volta pra gente. Talvez não na hora. Talvez não do jeito que esperamos, mas sempre volta. Helena preparou um belo bolo de chocolate e encheu uma sacola grande com vários docinhos. Para a família toda, disse. Para Dona Beatriz, para Dona Maria Eduarda e para o Sr. Victor. A Ana Clara me contou de todos. Ao saírem da confeitaria, Alexandre notou que na vitrine pendia uma nova placa. Casa do Coração, confeitaria e cafeteria. Todos bem-vindos. Casa do Coração? Perguntou. É o nome do orfanato onde crescemos, explicou Helena. Queria que as pessoas soubessem que esse lugar foi feito com amor. Naquela noite, quando toda a família atípica se reuniu à mesa de Beatriz, Alexandre, Ana Clara, Maria Eduarda, Vitor e a própria Beatriz, Alexandre contou sobre o encontro com Helena. Incrível, disse Vitor, que nos últimos meses mudara muito. Voltara com a esposa, iniciara a terapia de casal e transformara a empresa num lugar onde as pessoas queriam trabalhar. Como se tudo estivesse conectado, porque tudo está conectado, disse sabiamente Beatriz. O bem gera bem, o amor gera amor. Ana Clara, que passara a noite toda excepcionalmente quieta, de repente se levantou da mesa. Tenho uma surpresa para todo mundo, anunciou solenemente. Voltou do quarto com grandes folhas de papel colorido. Fiz isso o mês todo, disse, desdobrando o primeiro desenho. Era um plano de casa, uma casa grande e clara, com muitos quartos, jardim e varanda. É para ser nossa casa, explicou. Para todos nós. Para o tio Alexandre, para a vovó, para a tia Maria Eduarda e para o tio Victor. No segundo desenho, uma placa com a inscrição: Fundação Casa do Coração, lugar onde toda criança encontra amor. E isso é o trabalho do tio, acrescentou Ana Clara, para ajudar crianças como a gente era um dia. Alexandre olhava os desenhos da menininha de 10 anos e via neles um futuro que nem ousava sonhar. Um futuro cheio de sentido, propósito e amor verdadeiro. Acha possível, Ana Clara? Tudo é possível, respondeu com convicção, quando se tem uma família de verdade. Um ano depois, numa manhã ensolarada de agosto, Alexandre parava na varanda de uma grande casa na periferia do Rio, observando Ana Clara correndo no jardim com um grupo de crianças. A Fundação Casa do Coração se tornara realidade. Um belo centro onde crianças em situações difíceis podiam encontrar calor, apoio e nova esperança. Tio, chamou Ana Clara, correndo até ele com um sorriso de orelha a orelha. Mostra para elas como plantar tulipas. Alexandre sorriu e se aproximou do grupo de crianças que esperavam curiosas suas instruções. Cada uma tinha sua história. Algumas de lares adotivos, outras de famílias desfeitas, ainda outras órfãs, como ele mesmo fora um dia. Lembrem-se, disse, ajoelhando-se ao lado de um menininho que com grande cuidado colocava o bulbo na terra. O mais importante é dar muito amor. Sem amor, nem as flores mais bonitas crescem. E como o senhor sabe tanto de flores? Perguntou uma menininha chamada Zilda. Minha sobrinha me ensinou, respondeu Alexandre, olhando para Ana Clara. Ela sabe tudo sobre fazer as coisas crescerem e florescerem. Maria Eduarda saiu da casa com uma bandeja de suco de limão para as crianças. No último ano mudara muito, seu rosto relaxara, sorria com frequência e nos olhos havia uma paz que Alexandre nunca vira antes. Senhor ex-CEO, disse, brincando como às vezes o chamava, a dona Beatriz pede para trazer as crianças para o almoço. Já vamos, respondeu Alexandre.
Beatriz, agora oficialmente chamada de vovó por todas as crianças, parava na grande cozinha ensolarada, mexendo uma panela enorme de sopa. Tinha 73 anos, mas morar numa casa cheia de crianças e risadas a fazia parecer 10 anos mais jovem. Todas as crianças lavaram as mãos? Perguntou sorrindo quando a turminha entrou na sala de jantar. Sim, vovó, responderam em coro. No almoço, Alexandre observava aquela grande família atípica que criaram juntos. Victor, que vinha todo fim de semana com a esposa Ana, ajudava as crianças com lições de matemática. Maria Eduarda organizava atividades artísticas e Helena da confeitaria trazia bolos frescos toda semana. Tio, disse Ana Clara, sentando-se ao lado dele, lembra que um ano atrás te mostrei o desenho da nossa casa? Lembro. E lembra o que te disse na hora? Alexandre a abraçou pelo ombro, que tudo é possível quando se tem uma família de verdade. E eu estava certa, né? Alexandre olhou para a mesa cheia de crianças rindo e contando aventuras. Para Beatriz, que alimentava o menorzinho como se fosse dela. Para Maria Eduarda, ajudando uma menina a desenhar um gato. Para a foto de Sofia na parede. Sofia, que nunca conhecera, mas cuja filha lhe ensinara tudo sobre amor. Estava certa. Ana Clara estava certa em tudo. Após o almoço, enquanto as crianças iam para a soneca da tarde, Alexandre sentou-se à escrivaninha em seu gabinete. Na parede, um diploma por atividade filantrópica, recebido da prefeitura, mas ao lado só um pequeno desenho colorido de Ana Clara, do primeiro encontro na confeitaria. O telefone tocou. Uma jornalista queria escrever sobre a Fundação Casa do Coração. Senhor Santos, como descreveria o momento em que decidiu mudar sua vida? Alexandre olhou pela janela para o jardim, onde Ana Clara mostrava para as crianças menores como cuidar das flores. Não foi um momento, respondeu baixinho. Foi uma menininha de 10 anos que me disse que estava com fome. E eu me lembrei de como é passar fome. Não só de comida, mas de amor, de proximidade, de sentimento de pertencimento. E o senhor se arrepende às vezes da carreira antiga? Alexandre sorriu. Sabe, por anos pensei que sucesso era dinheiro, posição, poder. Agora sei que sucesso verdadeiro é quando deita à noite, sabendo que naquele dia fez o mundo um pouquinho melhor. Quando terminou a conversa, Ana Clara entrou correndo no gabinete. Tio, vem! A Zilda sorriu pela primeira vez. Alexandre se levantou da cadeira e se deixou levar para o jardim. Lá, entre as tulipas florescendo, que plantaram juntos um ano antes, Zilda, a menininha que chegara um mês atrás, quieta e assustada, ria, brincando com as outras crianças. Viu? Disse Ana Clara, apertando sua mão. Eu disse que com amor tudo cresce. Alexandre se ajoelhou ao lado dela e abraçou sua sobrinha escolhida. A criança que lhe ensinara que família verdadeira não é questão de sangue, mas de coração. Amor e tempo, disse baixinho. Amor e tempo, Ana Clara. Quando o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e ouro, Alexandre Santos sentava na varanda de sua casa, cercado pela família escolhida. Ao longe, ouvia-se o riso das crianças, e no ar pairava o cheiro do jantar preparado por Beatriz. Pela primeira vez em muitos, muitos anos, Alexandre se sentia verdadeiramente rico. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixa um like e comenta o que achou dela. Te vejo no próximo vídeo.